Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à 23ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 6 de julho de 2026. Solicito a secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Ueli Rodrigues da Silva. Presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da 22ª reunião ordinária realizada em 30 de junho de 2026. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 73, SAPL, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, Lígia de Faria Assis, enfermeira, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício número 209/2026, da Câmara Municipal, Públio Reis Pereira, gerente regional de Copasa, encaminhamento faz. Ofício número 219/2026, da Câmara Municipal, Fernanda Chilenato Silveira de Almeida, analista de relações institucionais da MRS, encaminhamento faz. Ofício número 240/2026, da Câmara Municipal para o senhor Adir Afonso Borges, diretor de Engenharia de Elovias, Douglas Meneghetti, gerente da Engenharia de Elovias, e Carlos Frederico Freire Peixoto, coordenador regional da NTT Rio de Janeiro, encaminhamento faz. As correspondências estão à disposição de todos os vereadores. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da mensagem substitutiva de número 1, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, referente ao projeto de lei número 15/2026, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2026. Mensagem substitutiva número 1, a mensagem de número 9/2026. Matias Barbosa, 3 de julho de 2026. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal e nobres edis. Tendo em vista a necessidade de ajustes técnicos e readequações, encaminho o projeto de lei em substituição ao encaminhado de mensagem número 9/2026. Considerando-se que a relevância que envolve a matéria requer este alcalde apreciação urgente da presente proposição, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal e regimento interno dessa Casa Legislativa. Na expectativa de aprovação da presente proposição, submeto a apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os votos, elevada estima e consideração. Dmitrio de Freitas Vargas, prefeito em exercício, 6 de julho de 2026, Matias Barbosa. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da mensagem de número 11, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 17/2026, que institui a Política Municipal da Alfabetização, PMA, estabelece diretrizes para o regime de colaboração com a União e o Estado de Minas Gerais, adota os eixos do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA, do Pacto Mineiro para a Alfabetização e do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil, e dá outras providências. Mensagem número 11/2026. Matias Barbosa, 30 de junho de 2026, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa e nobres edis. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir em caráter permanente
a política municipal de alfabetização de Matias Barbosa, consolidando-se as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação em consonância com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Pacto Mineiro pela Alfabetização e o Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil, PROLEI. A transformação da política pública em lei fortalece sua continuidade administrativa, garante maior segurança jurídica e assegura que as ações voltadas à alfabetização não dependam exclusivamente dos atos administrativos do Poder Executivo. O projeto também reafirma o compromisso do município com o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Plurianual de Educação, promovendo a alfabetização da idade certa, a formação continuada dos profissionais de educação, o monitoramento dos resultados e a melhoria de qualidade do ensino. Por essa razão, submetemos a presente projeto de lei em apreciação da Câmara Municipal. Na expectativa da aprovação do projeto de lei, submeto a apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, a novos votos, elevado estima e consideração, Dimitros de Freitas Vargas, prefeito em exercício. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das emendas de número 1, 2 e 3 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos, Tomada de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 8/2026, que autoriza a implantação da Sala Lilás nas unidades de saúde do município de Matias Barbosa, destinada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Emenda de número 1, a proposição do projeto de lei 8/2026. Desse nova redação, a emenda a proposição de lei 8/2026, passando a vigorar com a seguinte redação. Dessa emenda, a seguinte redação. Fica estabelecida a criação de Sala Lilás na Policlínica de Matias Barbosa, destinada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Comissão de Serviços Públicos, Políticas Municipais, Urbanismo e Cidadania, 11 de junho de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e Maria Geralda Soares, secretária. Justificativa. A alteração confere maior clareza e efetividade à norma, uma vez que as leis autorizativas, em regra, são consideradas desnecessárias quando se tratam de atribuições já inseridas na esfera da competência do Poder Executivo. Emenda de número 2, a proposição de lei número 8/2026. Desse nova redação ou caput primeiro da proposição de lei 8/2026, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica estabelecida a criação da Sala Lilás na Policlínica de Matias Barbosa, com a finalidade de garantir atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência doméstica. Comissão de Serviços, Políticas Públicas, Urbanismo e Cidadania, 11 de junho de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e Maria Geralda Soares, secretária. A alteração confere maior clareza efetiva à norma, uma vez que as leis autorizativas, em regra, são consideradas desnecessárias quando se trata de atribuições já inseridas na esfera de competência do Poder Executivo. Fica estabelecida a criação da Sala Lilás na Policlínica de Matias Barbosa, destinada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Emenda de número 3, a proposição de lei 8/2026. Suprima-se o inciso 2 do artigo 4º do projeto de lei 8/2026, renumerando-se as seguintes subconsequências. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, 11 de junho de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e Maria Geralda Soares, secretária. A presente emenda propõe a supressão do inciso 2, por se tratar de atribuição já inerente ao serviço de saúde e à rede de atendimento às mulheres em situação de violência, disciplinada por normas federais, estaduais e protocoladas específicas de atendimento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no parecer da proposição de lei número 8/2026,
Relatório de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Foi protocolada em 14 de maio de 2026 a proposição de lei 8/2026, que autoriza a implantação de sala lilás nas unidades de saúde do município de Matias Barbosa, destinada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica, encaminhada por esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 8/2026, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 8/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 1º de junho de 2026. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. E o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no parecer na proposição de lei 8/2026. Relatório. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 8/2026, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação de lei número 8/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de junho de 2026. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Finanças, Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 8/2026. Relatório. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 8/2026, com emendas de número 1, número 2 e número 3, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 8/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 11 de junho de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente. Antônio Carlos Santos de Miranda, relator. E Maria Geralda Soares, secretária. Obrigada, secretária. Concedo a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 495/2026. Emenda. Estudo da viabilidade e celebração de convênio ou parceria com o SESC e SENAI para ofertar cursos profissionalizantes ao município. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de estudo de viabilidade, de celebração de convênio ou parceria com o SESC e SENAI para ofertar cursos profissionalizantes no município. A medida visa avaliar a possibilidade de ampliar o acesso da população à qualificação profissional, promovendo a capacitação da mão de obra local e contribuindo para o fortalecimento da economia local e geração de novas oportunidades. Sala das Sessões, 6 de junho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 496/2026. Emenda. Retirada de galhos e resíduos de borda na rua Daniel Serapião de Carvalho, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de retirada de galhos e resíduos de poda na rua Daniel Serapião de Carvalho, em frente ao número 702, no bairro Monte Alegre. A medida visa promover a limpeza e a conservação do espaço público, proporcionando melhores condições de segurança, organização e bem-estar aos moradores e demais usuários da via. Sala das Sessões, 6 de junho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 497/2026. Emenda. Retirada de galhos, resíduos de poda
e outros materiais na rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiras. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de retirada de galhos, resíduo de poda e outros materiais acumulados na calçada localizada entre os números 285 e 301 da rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiras. A medida visa promover limpeza e adequada conservação do espaço público, proporcionando melhores condições de circulação e segurança aos usuários pedestres que utilizam a via. Sala das Sessões, 6 de junho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 498/2026. Emenda. Roçada e limpeza no loteamento Parque da Mata. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de serviço de roçada e limpeza no loteamento Parque da Mata, localizado às margens da rodovia BR-040, nas proximidades da entrada para a localidade da Paciência. A medida visa promover melhores condições de conservação, segurança e bem-estar para todos que transitam pelo local. Sala das Sessões, 6 de junho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 499/2026, emenda. Troca de lâmpada e poste na rua Presidente Raul Soares, bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de troca de lâmpada e poste na rua Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. A medida visa reestabelecer a adequada iluminação da via, proporcionando mais segurança e conforto e melhores condições de circulação aos moradores e demais usuários da via. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 500/2026, emenda. Vistoria técnica e adoção das providências necessárias em trecho da rua Pedro Nolasco Garcia, no bairro Soledade. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de vistoria técnica em trecho da rua Pedro Nolasco Garcia, em frente ao número 456, do bairro Soledade, com a adoção das providências necessárias para a correção do problema verificado no local, inclusive com eventual reparo na estrutura, caso constatada a necessidade, e recomposição do pavimento asfáltico. A medida visa prevenir o agravamento da situação existente, garantir a segurança dos usuários da via e preservar as condições adequadas de trafegabilidade. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 501/2026, emenda. Limpeza, manutenção e revitalização da quadra do bairro Pitangueiras. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização do serviço de limpeza, manutenção e revitalização da quadra localizada na rua René Queiroz Fabiano Alves, em frente ao número 53, no bairro Pitangueiras, abrangendo a área interna da quadra e as áreas situadas em torno dela. A medida visa proporcionar melhores condições de conservação, segurança e utilização do espaço público pela população. Sala das Sessões, vereador Hélio Rodrigues Heré, Roninho Gás e Sonia Vieira. Obrigado, senhora Presidente. Por nada, vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhora Presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Indicação número 486, 2026. Emenda. Troca de lâmpada em poste na rua Pedro Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa.
Senhora Presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade da troca de lâmpada em poste de iluminação pública localizada na rua Pedro Miranda Couto, em frente ao número 185, no bairro Nossa Senhora da Penha. A medida visa restabelecer as condições adequadas de iluminação no local, contribuindo para a segurança e o bem-estar dos moradores e demais usuários da via. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão e Diego Milione. Obrigado. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Indicação número 494/2026, ementa. Recapeamento asfáltico da Avenida Doutor Antônio José do Couto, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência. Solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de recapeamento asfáltico de toda a extensão da Avenida Doutor Antônio José do Couto, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereadores Anselmo Leopoldino, Daniel Rony Franco e Hélio Rodrigues da Silva. Indicação número 493/2026, ementa. Retirada de entulho e limpeza na rua Zeferino Alves Pereira, no bairro Nossa Senhora da Penha. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de retirada de entulho e limpeza na rua Zeferino Alves Pereira, ao lado do número 230, ele da Rosângela, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 492/2026, ementa. Instalação de placa de proibido estacionar na rua Governador Valadares, no centro. Senhora Presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de instalação de placa de proibição de estacionamento na rua Governador Valadares, em frente ao número 317, do centro da cidade. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 491/2026, ementa. Instalação de barreira de segurança, guarda-rei, na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de instalação de barreiras de segurança, guarda-rei, na Avenida Cardoso Saraiva, no trecho compreendido entre a Sala da Saudade e o poste de entrada da cidade. A medida visa reforçar a segurança viária no local, contribuindo para a proteção de todos aqueles que utilizam a via. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 490/2026, ementa. Instalação de bancos na área externa da Sala da Saudade, no centro. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de instalação de bancos na área externa da Sala da Saudade, na Capela Mortuária. A medida visa proporcionar maior conforto e comodidade a todos os usuários do espaço. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 489/2026, ementa. Desapropriação de terreno para construção de área de lazer na Avenida Doutor Antônio José do Couto, no bairro Monte Alegre. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo a adoção das providências cabíveis visando a desapropriação de terreno localizado na Avenida Doutor Antônio José do Couto, ao lado do número 515, no bairro Monte Alegre, com a finalidade de viabilizar a construção de uma área de lazer destinada à comunidade. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Anselmo Leopoldino. Indicação número 488/2026, emenda. Capina, roçada e limpeza em toda a extensão da estrada do Jardim do Rio. Senhora Presidente, nos limites prerrogativos regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de serviços de capina, roçada e limpeza
por toda extensão no estado do Jardim do Milho. A medida visa proporcionar melhores condições de segurança, conservação e circulação dos usuários na via. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, vereador Selma Leopoldino. Indicação número 487/2026. Ementa. Acompanhamento e fiscalização da recomposição do pavimento das ruas municipais após intervenções realizadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Senhora Presidente, nos níveis prerrogativos regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de que o Poder Executivo acompanhe e fiscalize a adequada recomposição de pavimento das ruas municipais que sejam objeto de intervenções realizadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, observar os critérios técnicos aplicáveis. A medida visa assegurar a adequada recuperação do pavimento após a execução de obras pela concessionária, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária, a segurança dos usuários e a boa conservação das ruas do município. Sala de Sessão, 6 de julho de 2026, vereador Samuel Leopoldino. Muito obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela senhora presidente. Com a palavra, vereadora geral. Indicação número 484/2026. Ementa. Poda de árvores e reforma da Praça da Bandeira no centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização e poda das árvores e reforma da Praça da Bandeira, situada em frente à Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro, no centro. A medida visa promover melhorias nas condições de conservação, segurança, acessibilidade e utilização do espaço público, proporcionando mais conforto e bem-estar aos moradores, estudantes e demais frequentadores da praça. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Maria Geralda Soares, vereadora. A presente indicação justifica-se pela necessidade de realização de intervenções voltadas à conservação e valorização da praça mencionada. Conforme verificado, o local apresenta pontos que se demandam manutenção, recuperação, especialmente em áreas de calçamento, canteiros e demais estruturas que compõem o espaço público, tornando necessária a adoção de medidas destinadas à melhoria e condições da praça. Além disso, as árvores existentes no local possuem grande porte, mostrando-se importante realização de poda preventiva de manutenção, com o objetivo de contribuir para a segurança dos frequentadores, favorecer a iluminação do espaço e assegurar a adequada conservação de arborização urbana. Indicação número 485/2026. Ementa. Reforma da sede do Conselho Tutelar. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o indicando a necessidade de realização de reforma da sede do Conselho Tutelar. A medida visa proporcionar melhores condições de trabalho aos conselheiros tutelares, bem como garantir maior conforto, segurança, qualidade no atendimento às crianças e adolescentes e suas famílias. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Maria Geralda Soares, vereadora. A presente indicação justifica-se pela necessidade de realização da reforma da sede do Conselho Tutelar, visto que as condições estruturais do imóvel. A intervenção compreende pintura, substituição de lâmpadas, troca das portas, reforma do banheiro, construção de escada, realização de reparos hidráulicos, limpeza, capina, demais melhorias que se fizerem necessários para assegurar o funcionamento da unidade. A execução dos serviços contribui para a conservação do patrimônio, proporciona melhorias de condições de trabalho aos conselheiros e aos demais servidores, além de garantir um ambiente mais seguro, funcional, adequado ao atendimento de crianças e adolescentes e suas famílias. Ressalta-se, por fim, que a mesma indicação foi apresentada anteriormente, em 2025, sob o número 115/2025. Moção de pesar número 42/2026. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal.
os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor Luiz Carlos Pereira da Silva, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 30 de junho de 2026. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Maria Geralda Soares, vereadora, Antônio Carlos Santos de Miranda Carlão e Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Soninha, vereadora. Obrigada, senhora presidente. Por nada, vereador. Indicação número 502/2026, emenda. Disponibilização de lixeiras na Sala da Saudade, Capela Mortuária no Centro. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de disponibilização de lixeiras na Sala da Saudade, na Capela Mortuária, em todos os seus andares. A medida visa proporcionar melhores condições de limpeza, conservação e organização do espaço, contribuindo para o conforto dos usuários e para a adequada manutenção das instalações. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 503/2026. Emenda. Instalação de nova tampa em caixa de expensão na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de instalação de nova tampa em caixa de expensão localizada na Avenida Cardoso Saraiva, em frente ao número 366, Agência da Caixa Econômica Federal, no centro. A medida visa garantir melhores condições de segurança e acessibilidade aos pedestres que circulam pelo local, bem como prevenir acidentes decorrentes das condições atualmente verificadas. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 504/2026, emenda. Recomposição da porta de vidro da Sala da Saudade. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de recomposição da porta de vidro localizada no interior do térreo da Sala da Saudade. A medida visa restabelecer as condições adequadas de utilização do espaço, contribuindo para a segurança, conservação e conforto dos usuários. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 505/2026, emenda. Recomposição do espelho decorativo da Sala da Saudade. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de recomposição do espelho decorativo localizado no andar superior da Sala da Saudade. A medida visa promover a adequada conservação do espaço, preservando suas características e proporcionando melhores condições de utilização aos usuários do local. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 506/2026, emenda. Reparo ou substituição da tampa de caixa de expensão na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de realização de reparo ou substituição da tampa da caixa de expensão na Avenida Cardoso Saraiva, em frente ao número 418. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 507/2026, emenda. Retirada de galhos, resíduos de poda e limpeza na rua Santo Antônio, no bairro Nossa Senhora da Penha.
Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de retirada de galhos, resíduos de poda e realização de limpeza na rua Santo Antônio, ao lado do número 174, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 6 de julho de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de lei número 14/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 12.900 e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no parecer da redação final da proposição de lei número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 15 de junho de 2026 a proposição de lei número 14/2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 12.900 e dá outras providências, aprovada em primeira discussão e votação no dia 30 de junho de 2026. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria de forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. É importante observar que o texto, afinal, exprime, além da confirmação alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição. Uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Sendo assim, o relator opinou por dar à proposição de lei número 14/2026 a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Projeto de lei número 14/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 12.900 e dá outras providências. O povo de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Fica autorizado o prefeito municipal a suplementar o crédito especial que trata da lei até 25% do seu montante. A ação criada no artigo 1º desta lei fica incluída no anexo do número 1.720, de 9 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2026-2029, e da Lei número 1.707, de 24 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes e orçamentos para 2025. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 12.900 destinado a atender as despesas com concessão de cestas de Natal aos vereadores, servidores terceirizados, estagiários do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa, relacionados em conformidade com o seguinte detalhamento. Matias Barbosa, Dinido de Freitas Vargas, prefeito municipal em exercício, Sala das Comissões, 6 de julho de 2026. Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, e o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de lei número 10/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer final da proposição de número 10/2026, de autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 28 de maio de 2026 a proposição de lei número 10/2026, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária no exercício financeiro de 2027 e dá outras providências, aprovada em primeira discussão e votação no dia 30 de junho de 2026. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria de forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos,
o acerto nas rendições internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento e vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também a opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por dar à proposição de lei número 10/2026 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de lei número 14/2026 dispõe sobre as diretrizes para elaboração, execução da lei orçamentária no exercício financeiro de 2027 e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, lei estadual e a lei orgânica da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas diretrizes orçamentárias do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2027, compreendendo disposição sobre prioridades e meta administrativa, estrutura do orçamento municipal, elaboração, alteração e execução orçamentária, despesa de pessoal em cargos sociais, condições para concessão de recursos públicos, alterações na legislação tributária, disposição sobre a dívida pública municipal e disposições finais. Os eventuais saldos negativos orçamentários da lei anual por medida de abertura de créditos adicionais suplementares usado como fonte de recursos superávit financeiro, o excesso de arrecadação e anulação de saldos e não comprometimento. Caso o projeto de lei orçamentária não seja enviado no prazo disposto no artigo desse artigo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária vigente até a sanção da respectiva lei orçamentária de 2027. Matias Barbosa, Sala das Comissões, 6 de julho de 2026, Anselmo Ito Leopoldino, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, e o Héler Rodrigues da Silva, secretário. Obrigada, secretário. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 10/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamada, responderão a favor, os favoráveis, e contra os contrários, ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Solicito a senhora secretária que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. A favor. Antônio Carlos Santos de Miranda. A favor. Diego Damasceno Milione. A favor. Daniel Rony Franco. A favor. Guilherme Macedo Silva. A favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. Maria Geralda Soares, a favor. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. O Héler Rodrigues da Silva. A favor. Verificada a votação, a proposição de lei número 10/2026 está aprovada por 9 votos favoráveis. É em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 14/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 12.900 e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Solicito o vice que ocupe a cadeira da presidência, para que eu possa discutir matéria de minha autoria. Está em discussão a emenda de número 01, à proposição de lei número 08/2026, que autoriza a implantação da Sala Lilás nas unidades de saúde do município de Matias Barbosa, destinada ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Está em votação.
Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Sônia Maria Vieira Eu da sou Cunha contra a Pinheiro. emenda. Pela ordem, senhor presidente, também quero manifestar contra. Pela ordem, senhor presidente. Também quero manifestar contra a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anselmo Ítalo Registrar meu Boldino. voto contrário à emenda. Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Carlos de Miranda. manifesto contra também. Pela ordem, senhor presidente, Com a manifestação contra a emenda. Rejeitado por 6 votos. A emenda número 01. Está em discussão a emenda de número 02, a proposição de lei número 08/2026. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha. Eu me manifesto contra a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anselmo Ítalo. Voto contrário. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Welley. Quero registrar também contrário. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o Rony. Registrado o meu voto contrário à emenda. Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Carlos de Miranda. registro contra também. Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra, Maria Geralda Soares. voto contra a emenda. Rejeitada a emenda por 6 votos. Está em discussão a emenda de número 03, a proposição de lei número 08/2026. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Sônia Maria Vieira da Cunha. Eu voto contra a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Welley. Também voto contra a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rony. Vou votar contra a emenda também. Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Carlos de Miranda. voto contra também. Pela ordem, senhor presidente, voto contra a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anselmo Ítalo Boldino. Registro voto contrário à emenda. Rejeitada a emenda por 6 votos. Está em discussão a proposição de lei número 08/2026, que autoriza a implantação da Sala Lilás nas unidades de saúde do município de Matias Barbosa, destinado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação. Está em discussão a indicação número 502, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, disponibilização de lixeiras na Sala da Saudade, no centro, Capela Mortuária no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 503, 2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, instalação de nova tampa de caixa de inspeção na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 504/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, recomposição da porta de vidro da Sala da Saudade, Capela Mortuária, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 505/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, recomposição do espelho decorativo da Sala da Saudade, Capela Mortuária, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 506/2026,
de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Reparo ou substituição de tampa de caixa de inspeção na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 507/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Retirada de galhos, resíduos de poda e limpeza na rua Santo Antônio, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 501/2026, de autoria dos vereadores Wélio Rodrigues da Silva, Daniel Rony Franco, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, limpeza e manutenção e revitalização da quadra do bairro Pitangueiras. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 42/2026, de autoria dos vereadores Maria Geralda Soares, Antônio Carlos dos Santos Miranda, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, aos familiares do senhor Luiz Carlos Pereira da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a senhora presidente que retorne a seu assento. Está em discussão a indicação número 484/2026, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares. Poda de árvore e reforma da Praça da Bandeira, no centro. Pela senhora presidente. Com a palavra, vereadora Geralda. Eu trouxe umas fotos ali. Para registrar a necessidade de como se encontra hoje, né, a Praça da Bandeira. A gente vê ali a situação das árvores, a situação também de bueiros ainda continua em aberto, a questão da, olha como a situação lá também do piso da praça, a questão da pintura, a questão também dos jardins, a questão das podas das árvores também, árvores altas que os vizinhos estão reclamando, que estão caindo, né, galhos de árvores no quintal, e ali próximo ali tem idoso, né, idoso acamado, então é uma preocupação muito grande. Essa praça ali, ela abrange ali as crianças da escola, tanto da manhã quanto da noite. O pessoal fica naquela praça ali. Há uma necessidade de reforma em todos os sentidos. A questão dos bancos, do local mesmo, que se encontra assim, muito sujo. E ali também abriga ali a biblioteca, além de ser também ali, pertence à Secretaria de Cultura. Então, uma necessidade da reforma ali geral daquela praça ali. Sendo que quase que é a entrada da cidade também, o primeiro local onde se encontra ali também o pessoal da Casa do Artesão. Então o pessoal vem reivindicando que realmente ali uma necessidade de reforma estrutural urgente naquela praça. Muito obrigada. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 485/2026, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares, reforma da sede do Conselho Tutelar. Pela senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Geralda. Pelo segundo ano, eu entro novamente com essa indicação. Eu fiz também uma indicação aí nas emendas aditivas para que possa ter reforma do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está em estado de calamidade. Você entra no Conselho, a pessoa vai lá para ser atendida, primeira coisa que você depara com o Conselho, com a situação do Conselho. Sem pintura, as paredes com umidade, a questão dos arquivos do Conselho Tutelar, banheiro com a porta quebrada, vaso quebrado, a escada que dá acesso ao quintal enferrujada, entendeu? A própria situação da sede, o pessoal está lá para receber um carro no Conselho Tutelar, para receber computadores, e o mais importante ainda é a sede do Conselho, onde recebe todos os dias crianças e adolescentes, recebe famílias e como se encontra a situação. Eu acho que qualquer lugar, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente
chega e você quer ver um ambiente agradável, né? Onde você vai ser atendido. Primeiro que lá, quando as pessoas vão procurar o conselho, já estão com os nervos à flor da pele, com tantos problemas. Quando você vê uma sede que ela não responde, ela não proporciona também a própria chegada dela, um local adequado para ser atendido, as próprias famílias também pensam, mas se a situação da sede se encontra desse jeito, como que também vai resolver os nossos problemas também? Fica uma coisa muito deprimente. Então, de quem tiver oportunidade de chegar lá e ver, vai ver o que eu estou falando aqui, uma realidade. Eu ia mandar as fotos, mas acabou que eu não enviei as fotos em tempo hábil, mas é para registrar a situação que se encontra o Conselho Tutelar, que há muito tempo vem solicitando. E lá se encontra apenas com um banheiro para ser atendido, tanto masculino quanto feminino. Tanto de usuário das conselheiras, quanto também de usuário do público. Posso dar de uma parte, vereador? Pois não. Queria registrar também que a solidariedade nas conselheiras tutelares, dizer que só não está pior porque nós encaminhamos uma emenda com vários utensílios para o Conselho Tutelar, como computador, armários, geladeira, micro-ondas, para que as conselheiras possam desempenhar a função dela, que é importante, né? De combater abuso de crianças, de investigar casos de maus tratos. Então, a gente sempre foi solidário ao Conselho e a gente espera que essa reforma aí venha mais rápido, né? Para que elas possam exercer lá um trabalho com espaço, com dignidade e atender também os usuários. Obrigado. Existe uma emenda, né, que o dinheiro está disponível. Eu que destinei essa emenda para essa reforma, justamente para tentar acelerar o processo. A gente já está em mês de julho, quer dizer, 6 meses, e ainda não foi executada essa emenda para a reforma do Conselho Tutelar. Muito obrigada. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 486/2026, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Troca de lâmpada em poste na rua Pedro Miranda Couto, no bairro Nosso Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 487/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, acompanhamento e fiscalização da recomposição do pavimento das ruas municipais após interdição realizada pela Copasa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 488/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Capina, roçada e limpeza em toda a extensão da estrada Jardim do Mina. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 489/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Desapropriação do terreno para a construção de área de lazer na Avenida Dr. Antônio José do Couto, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 490/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Instalação de bancos na área externa da Sala da Saudade, Capela Mortuária. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 491/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Instalação de barreira de segurança na Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 492/2026, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Instalação de placa de proibido estacionar na rua Governador Valadares, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 493/2026,
de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, retirada de entulho e limpeza na rua Zeferino Alves Pereira, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 494/2026, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Daniel Rony Franco e Wélio Rodrigues da Silva. Recapeamento asfáltico na Avenida Antônio José do Couto, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 495/2026, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Estudo de viabilidade, celebração de convênio ou parceria com o SESC e o SENAI para oferta de curso profissionalizante no município. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 496/2026, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, retirada de galhos e resíduos de poda na rua Daniel Serapião de Carvalho, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 497/2026, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, retirada de galhos, resíduos de poda e outros materiais na rua Antônio Lourenço Horta Gonçalves, no bairro Pitangueiras. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 498/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, roçada e limpeza no loteamento Parque da Mata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 499/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, troca de lâmpada em poste na rua Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 500/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, vistoria técnica e adoção das providências necessárias em trecho da rua Pedro Nolasco Garcia, no bairro Soledade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o empréstimo do auditório vereador Joseni Gama Pereira para a Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, no dia 9 de julho de 2026, às 8 horas, para a realização de reunião entre os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e sindicato dos agentes comunitários de saúde. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a senhora Renata Mendes Lopes, servidora da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, para fazer uso da palavra no espaço democrático e tratar de assunto referente à violência de gênero contra a mulher no local de trabalho. Excelentíssima Senhora Presidente, em exercício desta Câmara Municipal de Matias Barbosa, demais membros da mesa diretora, vereadores, vereadoras e demais autoridades presentes. Senhores e senhoras, cidadãos e cidadãs que nos acompanham hoje nessa sessão. Hoje, venho como mulher, eleitora e servidora pública municipal do município há 25 anos. Pois bem, eu tive um problema na nossa prefeitura, tá? Eu tenho relatório, tenho provas e trouxe esse documento a essa casa. Protocolei,
a resposta que eu tive da Soninha é que essa casa não poderia fazer nada por mim. Levei ao meu advogado o não, que essa casa não poderia fazer nada por mim. E que a digníssima ainda disse que ele, meu advogado, era burro, que ele não leu o regimento interno dessa casa. Fui conversar com demais amigos, né? Um não sabia, o outro não viu. Cadê os meus documentos que eu pedi para apresentar aos nobres vereadores? Parece que não foi colocado para eles, esses documentos. Recebi um parecer jurídico, não uma resposta, se essa casa poderia me ajudar ou não. Pois bem, será que essa casa mesmo está sendo vista pela população como local, como representante dos cidadãos de Matias Barbosa? Não sei. Alguém aqui presente duvida que a Câmara tem o dever e o poder de representar pessoas, eleitores, que colocaram vocês aqui? Não sei, será? Os vereadores deveriam ser agentes políticos mais próximos do eleitor. Deveriam ser vistos como porta-voz das demandas populares, com o dever constitucional de fiscalizar atos do Poder Executivo, incluindo garantir o respeito escrito aos princípios da administração pública. Está errado? Não sei. Pois não. Com fundamentos nessas premissas, eu, Renata Mendes Lopes, trouxe ao conhecimento da nossa vereadora, a senhora Sônia Vieira da Cunha Pinheiro, uma notícia de cometimento de fatos gravíssimos que são dioturnamente praticados por um servidor público por equiparação, o senhor André Luiz Dequinop da Fonseca, conhecidos por todos, acredito eu. Por favor, coloca a foto do doutor André para mim. Quem não conhece terá o prazer de conhecê-lo. Se é que alguém não conhece. Esse senhor, já vou relatando os fatos então, de acordo, pode deixar. Num dia, dentro da Prefeitura Municipal, eu no meu serviço, fazendo minhas obrigações, nós tivemos uma discussão e o doutor André, vou chegar aqui um pouquinho, talvez vocês não saibam, me mandou tomar no cu. Eu trabalhando, cumprindo a minha função. Tá lá, ó, não é conversa fiada. Tá? Tá ali, relatado, mostrando para vocês. Dona Geralda, a senhora tá vendo? Rafa, por favor, pode ir passando. É um gesto obsceno, não é, senhores? Pode acontecer dentro de uma casa? Então vamos, por favor. Novamente. Aí eu vou passar para vocês daqui a pouco como foi tudo que eu vou dizer para eu relatar para vocês aqui, tá? Pode dar uma paradinha aí, que eu acho que eu fiquei tão irada com isso que eu não paro de ver isso. Isso já vem me incomodando há meses. Não foi ontem, não. Isso aconteceu em abril. Nós estamos em maio, junho, iniciando julho. E nada aconteceu. Nem o Poder Executivo tomou providências. E nesta casa também eu não tive uma representatividade de vocês. Vamos lá aos fatos que aconteceram nesse dia. Numa sexta-feira, o doutor André, eu como secretária do gabinete, me pediu que marcasse uma reunião na segunda, com os determinados, como ele mesmo disse, empreendedores de sucesso para Matias Barbosa. Me pedindo, gente, para que não entrasse ninguém mesmo, no momento da reunião. Assim fiz. Como ele mesmo disse, cheguei na segunda, preparei a reunião, chegaram-se os convidados. A Renata prontamente atendeu, não deixando ninguém entrar. Até o momento que, acabando a reunião, tá? Eu já estava ali fora, com populares, com duas secretárias. A senhora Luísa, secretária de Saúde, a senhora da Promoção Social, me ajuda aí, a Simone Juvenal, tá? Tinha um senhor de 90 anos e mais populares ali, aguardando há mais ou menos 3 horas. 3 horas.
para ser atendido. Quando acabava-se a reunião, entrou-se a Nossa Senhora Andressa Lisboa, que deveria dar exemplo à nossa sociedade, né? Devido à posição dela, do marido. A senhora Andressa entrou à frente das demais pessoas que estavam ali esperando. Volto a dizer, mais ou menos 3 horas. Ela entrou, logo começou os populares ali fora a me cobrar. Com razão. Por que ela entraria na frente dos demais? Nandressa entrou. Por favor, Rafa, vai passando para mim. Nandressa entrou. Aí ela já está, tá? Mas ficou assim, meio fora do... Porque fui eu que fiz, eu não confiei em ninguém a fazer. Então, por favor. O pessoal da reunião saindo. Não sei, tá? Não sei dizer, não me falou o assunto, nada além disso. Tá? Não sei. Se vocês quiserem deixar ir passando, que aí vocês já vê todo o contexto, depois eu venho explicando ele para vocês. Não tem problema não. Esse fato aí ela já entrou, deve ter sido antes. Sim, mas preciso do momento dele, na hora que eu chego à sala de reuniões, e pergunto a ela o porquê disso, argumento a ela. Vocês sabem por que ela me respondeu, senhores? Que o assunto dela era mais importante do que os das pessoas que estavam ali fora. Será? Pode? Por isso, ela pode fazer isso? Por favor. Essa já é a 2ª vez que eu retorno lá. Porque eu fui pela 2ª vez também e não obtive. A única coisa que eu tive foi cobrança lá fora. Renata, você já me voltou uma vez. Por que hoje ela pode? Por que ela pode? Não sei. Não é? Então, o que eu peço a vocês? Tanta indicação bacana nessa casa, né? Olha só, antes de eu sair da prefeitura, chegou lá o projeto da Casa da Mulher. Gente, peraí, ótimo, não sou contra não. Mas nós vamos abrir uma Casa da Mulher em Matias, se uma servidora não tem proteção, se ninguém está ali para proteger um servidor público. Uai, e aí? Os de fora têm toda a proteção e nós nada respaldado. Viram assim as costas e se vira com a justiça? É certo? É justo? Eu creio que não e acredito que alguém aqui também não. E pelo olhar de vocês, eu estou acreditando que vocês nunca viram esse vídeo mesmo. Não sei. Pode ir passando. Depois ele vai estar disponível comigo. A Soninha deve ter um pendrive também que eu deixei com ela. E a documentação, todas as documentações que eu tinha antes do dia de hoje, eu deixei nessa casa. Ali, nós vamos ter uma discussão feia, horrível para uma prefeitura. Mas eu também não sou obrigada. Nenhum de vocês seria. Tem áudio? Não. Não, porque as câmeras lá não tem áudio, tá? Mas vocês observando, vocês vão vendo que foi uma discussão bem aflorada. Esse é o príncipe intocável, doutor André. Ninguém faz nada. Ele não pode, não sei porquê. Ele é protegido dentro daquela casa. Ele faz o que quer com todos, inclusive com mulheres. Tá? Não sei a eficiência dele. Hoje eu ouvi alguém perguntando ali atrás, mas será que ninguém substitui o fulano? Será que ninguém substitui esse homem dentro da prefeitura? Que ele faz o que quer com várias pessoas, com autoridades, com populares, com servidores. Será que ninguém substitui esse homem? Até que o nosso prefeito afastado, o Maurício, não tomou nenhuma atitude, que ele ainda estava como prefeito no dia, e nem o Dimitrios, que após entrar para substituir o Maurício, também nada fez. Que foram poucos antes do Maurício afastar. Também nada foi feito com o André. Se é que eu, Renata, posso chamar pelo nome, porque para mim é um homem horrível de se lidar com ele. Pois bem,
Ali nós tivemos uma discussão aflorada, que quando ele me manda tomar no cu, eu vou ter que me rebaixar aqui dizendo isso, porque isso me ofendeu demais da conta. Tá, gente? Eu não estou acostumada com isso. Eu não sou criada assim. Eu sou acostumada a brigar, eu sou acostumada a discutir, mas em nenhum momento eu tenho esse hábito nem de ouvir e nem de mandar. Quando ele me mandou, ele me mandou me retirar, ele me mandou embora do gabinete. Eu falei com ele que eu não iria. Pode ler, leitura labial. Eu falei com ele que ele não era prefeito para me tirar dali. E não era. Ele não é prefeito dessa cidade. Que eu esperaria o Maurício voltar. Que eu já tinha colocado o meu lugar à disposição do Maurício. Então, quando ele mandou juntar minhas coisas nesse momento, eu falei com ele que eu não iria, que ele não era prefeito. Ele tem a cara de deboche. Quem conhece sabe quem é ele. Ele se acha acima de tudo e de todos, talvez acima de Deus. Vou relatando, que aí vai passando as imagens aí, eu vou dizer a vocês. Ele me mandou ir para casa tomar meus remedinhos. Indiciando que eu tenho problemas psiquiátricos. Tenho. Depois disso, tem que ficar triste, depressiva. Que é isso? Aí eu estou numa cidade onde se quer abrir uma casa da mulher para proteção da mulher e uma servidora é ofensiva assim, desse jeito, dentro de um prédio público, servidora há 25 anos de carreira. Que ela entrasse ontem, mas com 25 anos de casa. Vem uma pessoa e faz isso. Eu já tive vários problemas ali. Quem me conhece sabe que o meu sangue esquenta, que eu respondo. Sabe isso tudo. Vereadores aqui já presenciaram algumas vezes. Mas nunca chegamos nesse nível. Banha e Tavinho estiveram lá a todo momento. Tá? São testemunhos do que aconteceu. Essa moça também, a Rafaela de Sedofeita, também. Ali nós tínhamos a Thalita, tá? Que nesse momento estava sendo atendida. Pode ir adiantando ele, por favor. Vou passar para o próximo. Pode passar para o próximo, por favor. Voltou ele e continua, tá? E não foi embora não, nem passou direto. Ele impaciente, não sei o que houve com esse homem, tá? Olha só, nesse momento aí, para por favor, nesse momento aí, ele disse que eu e o meu namorado, que todos sabem que é o Luiz Carlos Porro, servidor também da Prefeitura Municipal, almoçávamos pela Prefeitura todos os dias. Gente, quem aqui não sabe que a Prefeitura fornece alguns marmitex e ele insinuou que nós estávamos errados por 2 marmitex diários. Tá, gente? No florar da discussão, eu disse a ele, sim, vocês vão ver ali, por favor. Eu disse a ele que o mesmo dinheiro que pagava o nosso almoço era o dinheiro que pagava o café
que todos tomavam quando eu estava lá na sala de reunião. Com isso, foi aonde ele ficou mais exaltado, desceu a rampa e fez o sinal para mim. Então, o que me deixou? Depois pode ir passando, se vocês quiserem ver. Eu só peço que coloque o rosto dele, por favor, que eu sei que tem aí a foto dele que eu fiz questão de mostrar. Talvez as meninas que trabalham aqui não conheçam. Para quando conhecer, terá o prazer de conhecê-las, saibam que não é fácil. Já chamou pessoas de burras, já chamou pessoas de ignorantes. Ninguém pode discutir com ele. Ele sabe mais do que todo mundo. Não é, nobres vereadores que já tiveram reuniões com ele lá? Vocês conhecem. Esse é o nosso intocável André. Ninguém faz nada. Ele vem e volta. No outro dia que nós tivemos problema, quando ele voltou à prefeitura, ele entrou assoviando, debochando da minha cara, ali. Maurício se afastou, entrou o Dimitrios. O que aconteceu? Quem foi afastada da casa? Eu, Renata. Me mandaram de volta à educação. Sabe qual justificativa? Renata, gosto muito de você, disse o Dimitrios, mas não posso ficar com você ali na recepção, porque futuramente nós seremos adversários políticos e você ali representa a minha oposição. Oposição? Se ele é do grupo que ganhou a eleição junto com a gente. Mais uma dúvida, né? Já declarou-se oposição e por isso me tirou. Quem deveria ter sido penalizado naquele momento? Seria a Renata? Ou seria o doutor André? Porque ele permanece na prefeitura, assessorando juridicamente o executivo. Peço a reflexão de vocês. Política ou não? Esse senhor deveria estar dentro da prefeitura? Depois do que fez, nobres vereadores e vereadoras. Esse é um moço, bonito, intocável. Não sei porquê. E o que mais me surpreendeu foi a resposta dessa casa de não poder me ajudar. Não ter o poder de me ajudar. Será que não? As mulheres não têm coragem de subir aqui e relatar o que acontece lá dentro. Mas eu tenho testemunhas. Testemunhas, tá? De outras mulheres. Umas não quiseram. Renata, ele é grande. Ele é um homem de poder aquisitivo alto. Eu sou peixe pequeno. Não existe peixe pequeno numa situação dessa. Nem peixe grande. Existe respeito. Nós temos que exigir respeito. Nós, servidores e servidoras públicas. Novamente, tá aí. O que mais me angustia, o que mais está me deixando sem dormir. Uma pessoa servidora recebendo um ato desse no meu local de trabalho, no meu horário de trabalho e nada ser feito. Então, eu pergunto a essa casa, novamente, se vocês não tiveram acesso a esses documentos, eu tenho à disposição de vocês e essa casa também tem. Segundo o meu advogado, tá? Não sou advogada, não posso falar por mim, por isso tenho o respaldo do advogado. Foi narrada a representação junto a essa Casa Legislativa que, em tese, aquele servidor público vem praticando condutas que se adequam ao tipo penal. Artigo 147b, violência do gênero de trabalho. Também, outros que se adequam aos tipos penais do artigo 140 do Código Penal. Injúria. 139, difamação. 147, ameaça. Com o objetivo claro e específico de me coagir e demais servidores públicos e cidadãos praticando, em teses, um ato de improbidade administrativa. É sim, gente, é sim. Quando a pessoa se omite, tá? Como eles se omitiram, é ato de improbidade administrativa, sim. Não pode acontecer. E com essa casa se omitindo, eu acredito que seja também. Não pode ficar isso assim em vão, sem ninguém fazer nada, nem o executivo e nem essa casa. Eu simplesmente não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada, baseando num parecer jurídico.
Segundo o Domingos Sávio, tá? Que me informou assim, está redigido o regimento interno dessa casa. As comissões parlamentares de inquérito terão amplos poderes de investigação e serão destinados à apuração de fato determinado e por certo prazo. Parágrafo 1º. Considera-se fato determinado o acontecimento de interesse para a vida pública e ordem constitucional, legal, econômica e social do município. Econômica não é não. Social é? O que vocês acham? Isso é um problema social ou não? Deve ser apurado ou não? Não sei, cabe a vocês, talvez nossos nobres advogados, aqui nessa casa. Quando estiver devidamente caracterizado no requerimento da instituição da comissão. Assim, resta demonstrado que violações e princípios fundamentais de eleitores e servidores públicos por parte de um determinado servidor, com a convivência omissa do prefeito em exercício e do anterior, São Maurício, pode sim ser apurado pela Câmara de Vereadores. Palavras do doutor Domingos, não minha. Meu advogado disse ainda que não sabe pelas quais razões a senhora presidente dessa casa optou por ofensas pessoais naquele profissional ao chamá-lo de burro, porque ela disse, quando eu levei a ele que essa casa nada podia fazer, a Soninha me disse, me desculpe, Renato, o seu advogado é burro. Pois bem, mais uma ofensa, vamos lá. Mas que não caberia naquele momento debater sobre essa conduta imoral dela, desproporcional. Mas tal fato seria tratado oportunamente através de uma queixa-crime. Aí, já não é comigo, é com ele e com a senhora. Para motivar possível arquivamento, poderia a senhora presidente distorcer fatos trazidos ao seu conhecimento, trataria apenas de direito individual da representante. Poderia dizer equivocadamente que as representações não traziam elementos suficientes para a abertura do processo, o que não concordamos. Nem eu, porque se o que eu trouxe para vocês nessa casa hoje não foi elemento suficiente para abrir uma apuração do que houve no gabinete naquele dia, eu não sei mais o que é trazer provas. O que é trazer elementos suficientes para essa casa. Senhores e senhoras, para não haver dúvida que todos os vereadores demais presentes têm ciência dos fatos naquela representação, está aí o vídeo. É isso que eu vim trazer nessa casa hoje. E vim dizer a vocês que quando o senhor André fala, vai tomar os seus remedinhos, ele quer dizer que eu não estava bem. E ele? Ele é bem de saúde? Ele é normal num caso desse? Será que é genética? O que será que esse homem fez? Que esse homem pensou naquele momento? Porque sou vítima e ninguém pode fazer nada. Volto a perguntar. A quem eu vou recorrer? Se não por vocês, nobres vereadores. A quem? Ao Ministério Público? Sim, agora eu vou ao Ministério Público. Depois do não dessa casa, eu vou ao Ministério Público. Mas levarei a casa também junto, com o Executivo. Tá? Por não apurar os fatos. Doutor Domingos, assim, me orientou e vai me acompanhar. A senhora Andressa não precisa nem falar do comportamento dela. Porque eu acho que isso não se faz com colega nenhuma de trabalho e nem com pessoas da sociedade, com o qual ela está todos os dias ajudando essas pessoas. Ajudando, mas na hora de chegar lá e passar na frente dos outros, aonde ela ajudou? Tem um vídeo aí bacana, tem uma parte aí das câmeras, que ela chega assim, trabalhando muito, parabéns. Mas isso não significa que quem estava ali fora, as outras secretárias, também não estavam a trabalho. Porque não estavam com a camisa suada? Não, todos tinham que fazer ali. Ninguém senta 3 horas esperando para falar com o prefeito ou com o vice-prefeito, se não for importante. Vocês concordam comigo? Vocês esperariam lá por 3 horas para falar com alguém, se não for importante? Por que ela chegou de imediato e entrou? Qual o problema? Porque ela é melhor do que as demais. Fica também essa pergunta na casa. Seria falta de respeito dela com os colegas, né? Fazer o quê? Vamos lá. Assim o doutor André volta ao balcão e me xinga novamente, como
Como os senhores viram isso aí? Vamos lá. Hoje eu pergunto aos senhores e encerro o que eu digo. Não sei por qual motivo a Soninha não passou para vocês os documentos que eu deixei aqui. Mas eu não vim aqui, se foi por proteção, Soninha, eu te agradeço. Não deixei nessa casa documento nenhum para me proteger. Eu deixei para me expor. Tá, gente? Foi para me expor. Eu não tenho vergonha de ser exposta por um fato desse, não. Tá joia? Falo e repito. Eu vim me expor hoje. Eu não tenho vergonha. E nenhuma mulher deveria ter. Isso aqui, cada sessão deveria ter uma. Porque lá acontece sempre. Cada sessão deveria ter uma pessoa aqui. Porque lá acontece todos os dias que esse homem vem. Ele fala assim com qualquer pessoa. Ele não quer saber se tem nível de escolaridade, se é mais, se é menos. Ele simplesmente é assim com todos que sentam para conversar com ele e discordam com ele. Aí vocês mandam um projeto, a Casa da Mulher. Hoje eu estou vendo aqui a Sala Lilás. Bonito? Lindo, gente. E aí? Depois que está lá, né? Com vários problemas já psiquiátricos, machucada, aí nós vamos abrir a Casa da Mulher. Aí nós vamos abrir a Sala Lilás. Não, nós queremos respeito antes, para não precisar chegar a usar esses lindos projetos. Tá bom? E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu vim pedir nessa casa que se apure sim. Hoje com o Dimitrios, com o Maurício se retornar ao cargo, não sei se retorna ou não, o que foi acontecido lá dentro. Eu, Renata, em hipótese alguma, aceito que isso tenha acontecido e nenhuma atitude tenha sido tomada. Uma boa noite a todos. Estou à disposição de vocês, se vocês quiserem me argumentar e me perguntar alguma coisa. Renata, na realidade eu quero te falar assim. Então vamos. A gente pegou o parecer jurídico. A gente não pode simplesmente... Todos nós aqui sabemos do que você passou, sim. E realmente, na situação de te resguardar, nós não entregamos a documentação a todos. Mas todos sabem do fato. Foi lida a mensagem aqui. Tá? Então, todos sabem. Foi lido na íntegra? Não, na íntegra não. Justamente. Qual o momento que eu pedi para não ser lido? É. Qual o momento que eu pedi para que não se passasse esses vídeos no qual a senhora tinha em mãos? Em nenhum momento eu pedi isso não, amigos. Pedi não. Pelo contrário, eu pedi que passasse. Eu vim dispor, eu vim colocar isso para vocês. Eu não pedi proteção nenhuma. Eu venho pedir agora. Eu venho pedir agora. Proteção, não. Eu venho pedir apuração dos fatos. Eu vim pedir e perguntar a vocês, porque até hoje ninguém se argumentou o que esse homem faz na prefeitura, se ele não respeita ninguém. Inclusive vereadores da casa, né? Que nós já sabemos de várias situações. Concordo com você e a gente sabe que é fato. Nós sabemos. Mas é uma situação, como você mesmo leu aí, penal. E o que depender da gente, como é a resposta, nós te demos. É o que eu disse. E como a situação que você está fazendo hoje, ela é um outro assunto. Você está fazendo uma denúncia na tribuna. E nós vamos encaminhar à prefeitura, que aí já é outra situação, para que ela nos responda. Tá? O que depender da casa, o que você protocolou, não cabia nós encaminharmos para ele. Cabíamos nós te dar uma resposta dentro do regimento, o que podíamos fazer ou não. A denúncia que você faz hoje vai ser enviada ao prefeito em exercício para que ele nos responda dos fatos relatados. Eu agradeço. E como você hoje, você mesmo, é uma situação tão ruim que é difícil para a gente expor. Mas não, hoje você... Não, Soninha. Difícil é a gente passar e ninguém fica sabendo. Sim. Difícil é a gente passar por isso no local de trabalho, onde a gente chega às 7 horas da manhã, sai 5, 6 da tarde. Eu concordo com passando com uma pessoa como essa, humilhações dentro da prefeitura. Esse homem não podia estar lá mais. Concordo, entendeu? Mas essa é uma atitude que não... Pois é, não cabe a vocês. Mas cabe cobrar. Eu queria fazer... Cobrar sim. Cabe cobrar sim. E se eu não viesse a essa tribuna hoje, a cobrança não chegaria lá. Não chegaria. Ficaria simplesmente com um parecer jurídico. Então, por que não me orientaram a subir na tribuna?
Por que teve que ser de livre e espontânea vontade minha? Renata, nessa situação que você me trouxe, nós não podemos fazer nada. Suba à tribuna e denuncie. Não, isso não saiu dessa casa, não. Ninguém me orientou isso aqui dentro. Entendeu? Isso foi de mim, porque eu disse ao meu advogado, eu vou subir e vou expor agora para toda a população. Se os nobres vereadores não podiam me ajudar internamente, por proteção, eu não quero proteção, volto a dizer. Eu quero apurações. Concede uma. Claro. Eu quero primeiro, não por ser Renata que passou por isso, mas por ser mulher, né? Que está minha solidariedade a você. Na verdade, nenhuma mulher merece ser humilhada, maltratada. Nenhuma pessoa. Né? Gente, ninguém. Mas, diferente disso, ele cometeu um crime contra uma mulher, pelo que a gente está vendo, né? E muito possivelmente também, você quase foi agredida. Eu não tinha acesso às imagens que... Por isso que eu trouxe, para vocês terem acesso. De hoje. Então, eu quero dizer para você o seguinte... Porque eu tive 2 pessoas aqui. Tavinho, viu? Fato, na hora, Tavinho é meu testemunho. Ele viu. Ele falou, Renata, desculpa, ancião. Isso é inadmissível. Isso não pode ficar assim. Sim, mas diferente de qualquer questão política... Não vim como política, não, tá, gente? Eu vim como mulher. Servidora pública de Matias Barbosa há 25 anos. Que passou por várias situações na prefeitura, mas nunca passou por uma situação dessa. Nunca se sentiu tão humilhada e com as costas viradas para mim, naquele momento. Eu não tive ninguém lá dentro. Ninguém. Então, Renata, só para me concluir aqui minha fala, por uma questão humana, quero aqui registrar para você minha solidariedade, dizer para você o seguinte, eu conheço o André, eu já fui vítima também dos ataques dele, né, todos os colegas aqui sabem, o vereador Tavinho também. Infelizmente, é uma pessoa que tem um comportamento extremamente agressivo. Nossa cidade não merece uma pessoa com esse nível no executivo. Inclusive, eu falei pessoalmente, tanto com o Maurício, quando ele estava como prefeito, e agora com o Diniz, prefeito em exercício. Mas, infelizmente, eles, né, precisam tomar a providência deles no sentido de encerrar essa contratação, porque é uma pessoa que desprestigia as pessoas da nossa cidade. Ele não respeita os vereadores, ele não respeita o cidadão, não respeita os servidores. Então, aqui da minha parte, queria deixar esse registro, tá? Dizer que está certo, você, né, sentiu sua honra, como foi atacada, e defender ela, sugerir também a Soninha que faça, né, um encaminhamento ao prefeito, né, pedindo providência dessa denúncia, e também ao Ministério Público, porque é um crime de ódio contra a mulher, né? É um ataque, não é a primeira pessoa que sofre esses ataques dessa pessoa. Me concede uma parte? Renata, eu sou solidária a você. Eu estou indignada de ver essas imagens, porque isso é muito triste. A gente tem falado, eu tenho desde o ano passado, quando a gente entrou com a lei contra a mulher aqui, eu fico indignada, porque você representa muitas Renatas, você teve coragem de colocar essa situação, mas tem muitas Renatas, tem nomes de Renatas, não só Renatas, que não tem coragem de falar o que sofre violência em todos os sentidos. Violência pública, violência política, violências que não tem coragem de vir aqui falar. Essa casa merece dar uma moção de repúdio, porque isso é repugnante, isso é doloroso a gente ouvir isso aqui. Quando a gente fala aqui da Sala Lilás, fala das leis que a gente vem criando enquanto mulher, eu fico indignada. Sou solidária a você. E fico muito triste da gente ver umas imagens dessa baixar tanto o nível das mulheres. Quanta violência. Claro, se fosse um homem que tivesse sofrido isso daí, acho não sei o que teria acontecido. Mas como foi mulher, né? Ficou do jeito que está. Isso é muito triste. Só quero, tá? Eu estou muito indignada, estou muito triste, chocada, e dizer para você que eu sou solidária a você e todas as mulheres que sofrem violência. Ordem, senhor presidente. Claro. Hoje que eu estou vendo as imagens, tá, do fato ocorrido lá na prefeitura, não sou conivente com esse tipo de gesto, principalmente direcionado à mulher, como autor da lei que cria o programa de proteção às mulheres vítimas. Isso é um absurdo, não é gesto que se faça, principalmente com uma mulher. Porém, no caso da sua denúncia feita e na petição que você nos enviou para a cassação dos prefeitos,
penso que primeiro deveria apurar o dolo do prefeito e do vice, se de fato eles foram omissos ou não. Porque só há esse crime se de fato comprovar o dolo deles da intenção de proteger esse servidor que cometeu esse ato. Então ninguém sabe até agora, no momento, se houve ou não uma advertência posterior ao André. Então até agora não se sabe se os prefeitos, tanto o Maurício com certeza não, porque ele está afastado, não se sabe se o Dimitrios tomou ou não nenhuma providência. Quem pode garantir isso? Você pode garantir se o André foi advertido, se ele sofreu algum tipo de punição, se eles conversaram com o André posteriormente? Isso daí não tem notícia. O senhor acha que uma simples conversa resolve um problema desse? Pelo menos uma simples conversa deveria ter tido. Então, uma simples conversa, doutor? Pelo menos. Pelo menos. Isso que eu estou dizendo. E? Então, o que eu indico a partir do momento, se teve ou não, para saber se teve essa simples conversa, conforme está sendo dito, eu orientaria que esta casa enviasse um ofício para o município, o executivo, para que fosse instaurada uma investigação administrativa, uma sindicância ou um processo administrativo, para poder apurar a responsabilidade do servidor. Aí sim, dependendo da investigação que foi feita, desse processo administrativo feito lá na prefeitura, se fosse comprovado a culpa do servidor, aí sim caberia essa casa tomar algum tipo de providência em relação a isso. Então, outra questão, por favor. Não temos aqui uma apuração, por exemplo, um inquérito policial. O que temos aqui é apenas um boletim de ocorrência. Ele serve como um meio de prova, né? Mas não é um meio cabal de poder provar. Então, isso depende de outras provas para corroborarem com a alegação. Essa ajuda? Eu não ouvi nada, porque o vídeo não tem. Tenho 2 áudios. Tá, mas não apareceu aqui. Por favor. Entendeu? Tem 2 áudios no final. Então, se você consegue ouvir, que a gente consiga ouvir eles. Pode seguir, né? Fosse apurado, primeiramente administrativo, resultado do inquérito policial, se foi instaurado algum tipo de inquérito policial, para essa Câmara poder ter subsídio para tentar apurar alguma coisa, em caso da omissão do município e desde que seja comprovado o dolo do prefeito em exercício, de não ter tomado nenhuma medida. Agora, a partir do momento que não se tem a comprovação de que houve dolo, de que de fato o servidor não sofreu nada, aí sim o caso poderia ser diferente. Mas até então não temos comprovação disso. Por favor, ouçam. Pode, Rafael. Você está se achando também de Deus. Se abaixa sua boca, comigo também não. Esse é o momento que ele me pediu para se retirar de lá, que está minhas coisas embora. Não sai não, Maurício. Depois a gente conversa. Tá? Ouviu? Você já falou comigo que não desce na casa ainda quantas vezes? E não largou também. Quantas vezes eu falo na casa de reunião se pudesse na casa da prefeitura? Você está aqui falando disso, disso. Não sei. Tem um outro, por favor. Por que você é a doutora André? É por isso? E eu sou a Renata? A situação é a mesma. Tadinha de você. Se achar que é muito grande, por nada. Entendeu? Por nada. Por favor, presta atenção. Tá? E você começa. Foi o momento que ele mandou eu tomar meus remedinhos. Tem um próximo, por favor, são 2 áudios. Depois vocês peguem esse pendrive e ouçam, porque ele está bem ruim, está tendo os ruídos, está atrapalhando, mas tem claramente ele me mandando tomar no cu. Claramente se ouve isso. Consegue? Você está se achando também Não. de Deus. Se abaixa sua boca, comigo também não. Você também é prefeito que não. Logicamente, eu iria responder, tá, gente? Tanto que você vê que não tem mentiras, que eu trouxe a minha fala também. Ouviu?
Eu não vim com inverdades. Você falou comigo que pudesse na casa até quantas vezes? Repetiu. E não largou também. Então, Renato, é por isso que eu, Guilherme, particularmente, eu preferia guardar uma posição do processo Só administrativo quero do vocês- executivo e também uma conclusão do inquérito policial. Porque no âmbito criminal também existe o seguinte: Eu irei. no calor da discussão, não existe crime de ameaça, não existe crime de injúria, não existe crime de difamação nem nada. Se você chega igual ele, fala para você, vai tomar no cu, e você revira para ele, vai tomar no cu você, ninguém cometeu o crime ali, porque está numa discussão acirrada. Então ali não existe a culpa para ninguém. Então por isso que eu peço ali, não é que todo mundo ali está a favor, está protegendo o André, não, porque dessa casa aqui todo mundo ali já foi ofendido por ele. Então ninguém está passando a mão na cabeça do André. Só que uma posição mais séria de pedir o quê? A condenação de um prefeito por improbidade administrativa. Mas nós sabemos, Porque ali está praticamente, pela reclamação que foi feita nessa casa, a ação está em face ao Dimitrios e em face ao Maurício. Eles praticamente assim não cometeram injúria, calúnia, difamação e ameaça contra e a vocês. omissão. Mas aí que não tem a prova. Quem garante que o prefeito não fez nada com ele? Não tem um inquérito administrativo. Então aí quem garante que eles agiram com dolo em querer proteger? Então falta subsídios para que nós possamos ter um juízo de defesa para poder decidir alguma coisa. Então até agora está faltando elementos para a gente poder ter algum tipo de razão, algum tipo de fundamento para poder tomar alguma medida. Até agora não tem. Então é preferível... Até agora não tem. Não tem, não teve uma instrução, não teve nada, não teve condenação, não teve processo. Até então, não teve. Eu quero te falar o seguinte, eu entendo a sua indignação. Entendo Porque também. você sofreu lá na hora. Só que, igual o Guilherme está falando alguns detalhes, algumas coisas até que juridicamente eu não sei, a gente vive num país burocrático, no qual se apura penalmente numa esfera o assunto que o André cometeu com você, é numa esfera criminal, né, Guilherme? Aí a improbidade é outra esfera. Então, assim, eu entendo que você sofreu e o que isso está te fazendo, para você é fato assim, tem que ser resolvido agora, porque você sabe que você sofreu. Mas, infelizmente, como o Guilherme disse, a gente tinha ali um boletim de ocorrência, no qual não tem um inquérito concluído. As provas que você apresentou é o que você passou, não só o que outras pessoas viram, como o Tavinho mesmo era uma testemunha que estava no local, né? Nós outros aqui não estávamos, mas vimos, sabemos, entendeu? Mas realmente a gente vive uma burocracia que, esse fato depende disso, outro depende da outra apuração, depende de encerrar, mas nós não vamos deixar de fazer nada, como não deixei de te dar a sua resposta que o jurídico fez. Mas se eu não subo, eu não teria a resposta dessa casa. Vocês não iriam. Claro que ia. Não. Claro que iria. Não. Não iria seguir, mas a resposta foi entregue na sua mão. Foi me dado um parecer jurídico. Isso. Com um parecer simplesmente jurídico. E a vocês? Não tive resposta de vocês. Não tive respostas que o Guilherme me deu agora. Isso é resposta que o Anselmo me deu agora. Não. Figurinhas foram feitas. Para todo lado. Adoram as figurinhas. Né? Fácil. Fazer figurinha é fácil. Julgar é fácil. E agora? Nenhuma dele. Peço também respeito a esse momento. Que não mande fotos e que eu não esteja aqui mais uma vez, tá, gente? Sendo exposta para figurinhas. Porque eu sei que figurinhas saem, talvez, por simples fotos, mas também fotos enviadas. Falta de respeito novamente. Porque aqui não está se brincando. Aqui está falando um assunto sério. Renata, essa casa também não está brincando, tá? Estamos lidando com um assunto sério e essas figurinhas não vêm por conta dessa casa. As figurinhas vêm da rua. Vou me abster, porque são detalhes. Não, tá, então. Que falando assim, parece que eu sou conivente
E faço parte Não dessas acredito figurinhas. que ninguém seja Eu não tenho conivente nada ou a ver faça com essas parte. figurinhas e Não. acredito que essa casa também não tenha nada a ver. Tá bom. Vou me abster para nós não entrarmos em outros assuntos, tá? Não, sim, mas só queria deixar essa manifestação. Muito obrigada. Por mim não tem nada. Permite a parte? Claro. Realmente, nesse dia aí, dia 27 de junho, parece, 27 de maio. Não tem mais que abril. Não, foi numa segunda-feira, 27, alguma coisa assim. Foi dia 27. Dia 24 ele pediu, dia 27 foi o ocorrido. Isso, foi ocorrido. Qual mês? Janeiro, fevereiro, março, abril. 4. Abril, sei lá, meio, 4. Isso. Eu estava chegando, porque eu almoço lá no refeitório da Policlínica. E nesse momento sempre eu passo lá, quando a Renata está lá sentada no... Quando eu cheguei, eu nunca vi a Renata triste, chorando, aí perguntei o que havia acontecido. E ali fiquei. Daí a pouco começou essa confusão aí, estava eu, o Adriano, tinha mais pessoas. Então eu presenciei tudo isso aí, como está aí na filmagem e tudo. E eu nunca vi, eu já fui desacatado ali dentro, já fomos chamados de incompetentes, que essa Câmara é uma casa de incompetentes. Várias outras pessoas, secretários, diretores, já passaram por isso. Aqui dentro dessa casa, em reunião administrativa, a Idalina saiu daqui chorando, pela falta de respeito dele, porque ele é agressivo, qualquer um. Fez com o nobre colega, o vereador Anselmo. Então, quer dizer, como o doutor Guilherme ali, o vereador, processo administrativo para ele não cabe, porque ele não é servidor público, ele é cargo comissionado. Então, não tem como fazer processo administrativo. Nem o executivo pode fazer isso. Ele presta serviço. Isso, desse serviço, realmente. Vou citar até o que aconteceu hoje. Eu estava almoçando lá na Policlínica, eu nem sabia que o carro dele estava lá dentro da Policlínica, porque sempre o carro dele fica por lá de fora. Eu estava sentado, o doutor Rafael, e ele realmente entrou e me dirigiu a palavra se eu ia caçar o Maurício Dimitrios. Eu peguei e virei as costas. Aí ele falou assim, eu quero assistir seu depoimento. Aí eu mandei, infelizmente eu tive que responder à altura. Mesmo nível dele. Não é do mesmo nível. Então, quer dizer, cabe sim providências aí, não sei se é da Câmara, se vai ser do Ministério Público, e tem que ser tomado providência sim. Com certeza. Porque nós assistimos, até a gravação aí, já copiamos tudo, tem os áudios, temos tudo. E no dia que for convocado lá para ser testemunha, estarei lá, igual o que aconteceu mesmo. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu nesse dia aí. O ato mais grave que aconteceu dentro da prefeitura. E o Maurício saindo para almoçar, não passou ele ali na foto, no áudio. Ele sai para almoçar e fala com a Renata, quando eu voltar do almoço, a gente conversa. Aí ele entrou no carro preto dele e saiu para almoçar. Foi aí da onde ele começou. Foi até também, terminando, até daí eu, Banha, o Adriano, foi a hora que eu entrei dentro do gabinete do Dimitrios. Falei, Dimitrios, se eu fosse vocês, entregaria a mão na chave dele e mandava ele sentar na cadeira do prefeito. Porque aqui ele manda em tudo. Tudo aqui ele que manda, fala, e todo mundo abaixa a cabeça. Pode estar lá o Adriano de testemunha, se eu não falei isso com o Dimitrios. Entrega a chave na mão dele, deixa eu ocupar a cadeira de como prefeito. Porque ele manda em todo mundo. Então, eu acho que você tem totalmente razão. Vai ter o procedimento lá do processo, estarei lá como testemunha, mas deveria também, concordo, levar o Ministério Público para providências mais cabíveis ser tomadas. Guilherme, você foi interrompido. Pode terminar? Não. Encerramos? Muito obrigada por vocês terem me ouvido hoje. Não sei se saberia que o caso seria tão sério, tá? Mas eu vim realmente indignada a essa casa hoje. Tanto que eu já cheguei hoje com os companheiros aqui me cumprimentando de boa, e eu não estava afim de estar de boa hoje, não. Entendeu? Então eu peço vocês desculpas de como eu me entrei nessa casa hoje.
tá? Porque eu já venho indignada há muito tempo. E com o não dessa casa, eu fiquei um pouco mais indignada ainda. Por isso eu resolvi vir aqui trazer para vocês o fato real do que aconteceu. Não tem inverdades em momento algum. Eu respondi, eu não poderia ficar quieta. Talvez outras atitudes minhas resolveriam o problema, ou piorariam, mas eu não tive ela. Eu simplesmente, no calor da emoção, eu revidei sim, doutor. Mas eu acho que isso não tira a culpa dele. É igual ele citou que você tomasse o seu calmantezinho, que aí você ia se acalmar, né? Naquele ato ali que nós estávamos ali. Toma o seu remedinho que você vai se acalmar. Eu queria, presidente, para finalizar, né, dizer que é uma vergonha para Matias Barbosa ter um homem desse no gabinete do prefeito. Eu queria, aqui, depois de tudo que ela passou com esse vídeo, que nós não tínhamos conhecimento, acho que ninguém viu esse vídeo. O prefeito tem que tomar providência. Dispensar, encerrar esse contrato, tirar esse homem da cidade. Ele faz mal para as pessoas, ele não é uma boa pessoa. Matias não merece. Queria encerrar com essa fala, que é fácil de resolver. Se o prefeito quiser, notifica e encerra o contrato de prestação de serviço. Eu acho que não é a primeira, né? Não, eu já tinha visto vários. Tanto que eu tenho pessoas. É o que eu disse a vocês, eu tenho várias mulheres. Muitas não tiveram a coragem. Falou comigo, não, Renata, eu não abri processo contra ele. Por que não? Porque eu tenho medo, ele é grande. Ele é grande até quando, gente? Até quando nós podemos deixar um homem desse ser muito maior do que nós? O que mais vai precisar acontecer? O que mais vai precisar que esse homem faça dentro da nossa prefeitura, dentro da nossa cidade, para ficar visível quem é ele? Eu pergunto a todos vocês, o que mais nós vamos esperar do Dr. André? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Então, só para você ver que essa casa aqui está totalmente indignada pelos atos que ele praticou. Eu agradeço a todos vocês. Mas nós não temos o poder de tomar uma decisão. Mas de cobrança, sim. De cobrança, sim, isso vai ser feito. Tudo que a gente puder, a gente vai fazer. Mas a decisão do fato de resolver, se nós tivéssemos, nós tomaríamos. Até porque, como mesmo disseram, Geraldo, não é uma Renata, são várias Renatas. São várias Renatas que esse homem já agrediu verbalmente. Várias mulheres que eu já vi chorando, sair chorando daquele gabinete por causa desse homem. Nós estamos falando de mulheres, mas tem homens também. Tem homens também. também. Mas mulher, para ele, é algo fácil. Porque a mulher chora, né? A mulher, ela é mais frágil, ela chora. Ela sai sofrendo, ela é frágil. O homem não. O homem se meter a mão na cara dele, é crime, é também, está errado. Mas o homem é mais propício à altura dele. Nós não. Nós saímos chorando de lá. E é muito triste uma servidora, várias servidoras, sair chorando daquela casa. Sair triste, chorando para o único homem que tem lá dentro. Gente, eu trabalho lá, não é 1 mês, 2 meses, não. Quantos anos vocês chegaram lá e viram a Renata lá dentro daquela casa? Eu não tive nenhum problema naquela casa, nesse nível, naquela altura. Eu lido com todos vocês, homens, que chegam lá. Eu sempre fiz questão de tratar todos bem. Todos. Eu nunca tive problema com nenhum de vocês. O que leva esse homem? Simplesmente porque eu me alterei com uma secretária, que ela estava errada, a chegar nesse ponto comigo por causa de alguém ter ouvido eu chamar a atenção da senhora Ana Andressa. Estranho, né? Muitas coisas estranhas e muitas coisas que me aborrecem. Tá? Não vamos estender, não. São 8h25. Eu agradeço a casa por me ouvir hoje. Realmente, pelos rostos de vocês, eu vi que vocês se preocuparam e que vocês ficaram até assustados com esse fato. Eu agradeço o carinho de todos, tá? Por ter me recebido e por ter me acolhido hoje aqui nessa casa. Uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos, solicito a secretária que faça chamada final de senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Diego Damasceno Milione.
Daniel Rony Franco, Presente. Guilherme Macedo Silva, Presente. Maria Geralda Soares, presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro Presente. e o Hélio Rodrigues da Silva. Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.